Qual é a primeira imagem que surge na sua cabeça quando eu digo a palavra montanha? Talvez os Himalaias, a cadeia de montanhas mais alta do planeta, onde picos ultrapassam os 8.800 metros, ou a Cordilheira dos Andes, que corta a América do Sul por mais de 7.000 quilômetros, e nela está o Aconcagua, o pico mais alto fora da Ásia, com quase 7.000 metros. E os Alpes, a cadeia montanhosa mais alta da Europa, atravessando países como Áustria, Itália e Suíça. No Japão, o imponente Monte Fuji domina a paisagem, como uma montanha mais alta do arquipélago. E na África, o Monte Kilimanjaro se destaca como o ponto mais alto do continente. E o Pão de Açúcar e o Corcovado, cartões postais do Rio de Janeiro. A Serra do Mar, com mais de 1.500 quilômetros de extensão, em costas íngremes, picos que podem alcançar mais de 2.300 metros. A Serra de Ibiapaba, localizada entre os estados do Piauí e do Ceará. O Monte Roraima, localizado na fronteira entre o Brasil, Venezuela e Guiana. Ou a Serra do Espinhaço, considerada a única cordilheira do Brasil. Embora muitos associem a palavra montanha à ideia de altitude ou inclinação, na geografia, especialmente na geomorfologia, o termo possui um significado técnico muito amplo e frequentemente debatido. Vamos ver algumas definições? De acordo com o dicionário Oxford, montanha é definida como uma elevação natural na superfície da Terra, ascendendo mais ou menos abruptamente da superfície ao redor e alcançando uma altitude que, em relação à elevação adjacente, é impressionante ou notável. A Enciclopédia Britânica ainda acrescenta que são geralmente maiores que as colinas e que raramente ocorrem individualmente. Na maioria dos casos, são encontrados em conjunto, constituindo um cinturão ou cadeias de montanhas. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Conselho Nacional do Meio Ambiente definem montanha como uma elevação natural do terreno com amplitude altimétrica superior a 300 metros em relação às áreas próximas e com predomínio de topos aguçados e vertentes declivosas. Definição similar também é apresentada na primeira edição do Dicionário Geológico Geomorfológico do professor Antônio Teixeira Guerra, publicada em 1966. De acordo com o autor, algumas montanhas podem ser classificadas segundo diferentes critérios. Quanto à sua origem, montanhas de dobras, montanhas de falhas, montanhas vulcânicas, e quanto à sua idade, podem ser mais novas ou mais velhas. Nesta mesma linha, podemos citar a Enciclopédia de Geomorfologia, publicada por Rhodes Whitmore Fairbridge em 1968, que é uma das publicações mais respeitadas na geomorfologia internacional. De acordo com esse autor, a classificação de montanhas precisa ser avaliada em termos de escala e continuidade. Em uma escala planetária, identificamos as grandes cadeias montanhosas recentes associadas aos limites atuais das placas tectônicas, onde ocorrem intensas atividades geológicas. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, se forma a partir da Era Cenozoica, em torno de 60 a 70 milhões de anos, resultado da subducção da placa dinádica, que é oceânica, sobre a placa sul-americana, que é continental. Já os Himalaias surgem da colisão entre duas placas continentais, a placa indiana e a placa euroasiática. Ou seja, são cadeias montanhosas mais recentes, considerando a idade da Terra de cerca de 4 bilhões de anos. Como o planeta Terra é dinâmico desde sempre, massas continentais e oceânicas se formam e se movimentam há bilhões de anos, construindo supercontinentes como o Colômbia entre 1,9 e 1,2 bilhões de anos, o Gondwana há mais ou menos 500 milhões de anos e a Pangeia há 250 milhões de anos. Nesses encontros e afastamentos, outras cadeias montanhosas se formaram e algumas ainda permanecem até os dias de hoje. Os Apalaches, por exemplo, no leste dos Estados Unidos, foram formados antes da Pangeia, entre 490 e 444 milhões de anos, na chamada Era Paleozoica. Hoje encontram-se mais erodidos e, portanto, com níveis mais baixos de altura. E no Brasil? Um grande exemplo é a Serra do Espinhaço. Sua história começa há cerca de 1,75 bilhões de anos, com rifteamentos, formação de bacias sedimentares e atividades vulcânicas. Por volta de 640 milhões de anos, durante a formação do supercontinente Gondwana, ocorrem colisões e fortes processos de metamorfismo, dando origem à Serra do Espinhaço como conhecemos hoje. Há também as montanhas formadas nas chamadas margens passivas, que geralmente são mais estáveis geologicamente. Alguns exemplos são a Serra do Mar e os grandes escarpamentos do sudeste da África e do leste da Austrália. A evolução dessas montanhas é mais complexa, pois não se encaixa facilmente na história simples
da tectônica de placas. Além da origem, idade e altura, um outro ponto de vista que precisa ser considerado está relacionado aos processos geomorfológicos das regiões montanhosas, que são caracterizados por gradientes extremos, não apenas de topografia, mas também de balanços de energia e de massa. É importante que a gente entenda o que de fato a palavra montanha significa e como elas surgem, evoluem e influenciam de maneiras distintas a sociedade. Muitas cadeias montanhosas são divisores naturais entre países e regiões, funcionando como fronteiras geográficas, como por exemplo os Montes Urais, que dividem a Europa e a Ásia, ou a Serra da Mantiqueira, localizada na região sudeste do Brasil, entre os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Este tipo de relevo, as montanhas, também se apresentam como importantes divisores de águas entre bacias hidrográficas. A Serra do Mar, por exemplo, funciona como divisor de águas, separando as bacias hidrográficas do Atlântico, ou seja, que drenam para o mar, e o interior, as que drenam para o Rio Paraná ou Paraíba do Sul, por exemplo. No ensino básico, embora geralmente a montanha seja definida como um relevo acima dos 300 metros de altura, ainda são comuns, como exemplos de montanhas, apenas aquelas associadas aos dobramentos modernos da era Cenozoica, como os Andes e os Himalaias, deixando de lado as montanhas de origens mais antigas, como a Serra do Espinhaço, por exemplo, ou aquelas formadas por outros processos, como sistemas de falhamento. Desde 2019, vem sendo discutido e proposto um novo sistema brasileiro de classificação de relevo pelo IBGE, juntamente com o Serviço Geológico Brasileiro e a União da Geomorfologia Brasileira, visando a criação de um sistema taxonômico único de classificação do relevo que permita uma linguagem comum e uma padronização, estruturação e recomendação da sua representação. A existência ou não de montanhas no Brasil sempre foi um debate acadêmico que dividiu opiniões. Afinal, temos ou não temos montanhas no Brasil?